Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa sexta-feira, a nossa atualidade da semana. E as coisas acontecem, o mundo não para e a atualidade chega. E eu trouxe hoje uma reflexão, pessoal, para você compartilhar, comentar, conversar conosco mesmo. Uma reflexão que requer aí um trabalho cronológico, uma atividade reflexiva cronológica. E por que eu digo isso? Porque olha só, na sexta-feira passada, enquanto a nossa atualidade da semana ia para o ar, nós tínhamos um discurso emblemático acontecendo nos Estados Unidos. O presidente Donald Trump proferia, dentre outras coisas, as seguintes palavras, pessoal. Ele proferia estas palavras que eu selecionei aqui no nosso resumo, ó. Ele dizia o seguinte: que nações livres, independentes e soberanas são o melhor veículo para a felicidade humana. Vejam, uma frase como essa, gente, é uma frase forte e ao mesmo tempo generalista, não é verdade? E pode ser aplicada em uma série de contextos, em uma série de reflexões. Pensada assim do seu contexto, é uma frase que faz bem, que é digna a um líder de Estado, não é isso? A um chefe de Estado. No entanto, ela causou uma celeuma aí na semana, ela causou um contragosto a quem vinha apostando numa reaproximação entre Cuba e Estados Unidos, que já vinha traçada, trabalhada e vinha progredindo entre Cuba e Estados Unidos durante o governo, principalmente o segundo mandato do presidente democrata Barack Obama, né? Então, essa frase foi proferida em meio a um discurso que simplesmente cancelou essa reaproximação, pessoal. Pelo sim, pelo não, concordando ou discordando, a gente já vai para a nossa proposição, para a proposta de reflexão. Mas antes disso, a gente precisa de repertório, né? E precisa de um repertório, pessoal, que vai além da notícia, que vai explorar um pouco o casamento entre essas ideias e a ampliação, tá bem? Então, olha só. Parto do princípio da frase pinçada do discurso, né, do presidente Trump: nações livres e independentes e soberanas são o melhor veículo para a felicidade. Ok, guarda a frase, a gente vai lapidando, vai conversando sobre isso. Bom, parti do discurso. No entanto, eu disse que precisávamos de uma reflexão, pessoal, mais temporal, mais cuidadosa, que tem esse processo cronológico, né? E eu fiz aqui essa reflexão cronológica, gente, é de uma cronologia recente. Claro que eu não voltei lá ao trabalho constante e super exaustivo dos livros de história, principalmente, de todo o processo que aconteceu ao longo da Guerra Fria e desse distanciamento entre Cuba e Estados Unidos, que se deu durante mais de meio século, né? Então, quer dizer, isso está bastante documentado já, isso está bastante evidenciado tanto naqueles documentos que são suportes mais clássicos, como nos livros de história, tanto nesses quanto no cinema, que também é um suporte clássico, mas que tem embutido aí um certo grau de ficção para um lado ou para outro em vários momentos, em várias situações, né? Então, olha só, pessoal, o que a gente tem aqui de uma maneira muito efetiva? Olha, nós temos uma sequência aqui, ó, 2014, 14, 15, 16 e 17. Bom, já vou falando desses números porque é muito importante dessas datas, porque elas são emblemáticas para todo esse percurso. Havia então e há ainda esse embargo econômico imputado pelos Estados Unidos a Cuba, né, o encabeçado pelos Estados Unidos em relação a Cuba, o que faz com que a ilha não tenha grandes negociações econômicas mesmo nesse período, a não ser, né, na época, vamos dizer assim, da efervescência, né, do clímax da União Soviética, que hoje não existe mais. Então, nós temos aí uma precariedade de negociações econômicas com a ilha dominada pelos irmãos Castro. Fidel Castro, agora Raul Castro, seu irmão, né? Ou aquilo que muitos chamam de dinastia castrista, não é, gente? Então, tudo depende do grau da intensidade de análise que se pretende dar para esse tipo de governo, para esse tipo de, vamos dizer assim, diretriz até de governo lá em Cuba, né? Então, veja só, pessoal, em 2014, janeiro de 2014, vem uma informação na mídia internacional que foi bastante assim, causou burburinho, né? Diz, puxa vida, olha só, intermediado
um diálogo intermediado ou mediado aí pelo Papa Francisco, né? Um Papa que tem se mostrado sempre, gente, muito afeito a questões que estão relacionadas à sociedade, à economia, às desigualdades, né? Ele, vamos dizer assim, ele é um Papa menos da teoria e mais da prática. Claro que eu estou simplificando muito as coisas por aí, né, gente? Mas dá pra gente ter uma noção, assim, comparativa dessas realizações, desses discursos, dessas situações. E noticiou-se que, intermediada, então, essa conversa pelo Papa Francisco, foi feita a aproximação que já era uma vontade enunciada dos Estados Unidos com Cuba. Precisamente, isso efetivado pelos líderes Barack Obama e Raul Castro, né? Então, na presidência de Cuba. O que acontece, pessoal, é que essa reaproximação trouxe, claro, grandes expectativas para o mundo, principalmente para a América Latina como um todo, né? E, claro, para os cubanos, dizendo, pera lá, o que vai acontecer agora, né? Como é que vai acontecer a vida ou o para frente aqui em Cuba, como é que vai ser? E assim, foram vistos então em público apertando mãos com sorrisos, né? Quer dizer, foi uma situação assim de reaproximação efetiva. Obama fez uma visita a Cuba, uma visita emblemática também porque era inédita, né, desde o embargo, uma visita de um presidente norte-americano a Cuba, indicando, dando todos os indícios de que a reaproximação estava, sim, fadada à continuidade, né? E quem sabe, claro, porque aí não depende só de uma martelada do presidente norte-americano, mas quem sabe alguns trabalhos, algumas estratégias de efetivamente mover, retirar aos poucos os embargos econômicos, o grande embargo de negociação de importação e exportação de materiais, enfim, de bens para a ilha, né? Então tá, legal aí 2014, olha o cenário que se monta, pessoal. Lá em dezembro de 2014, então, houve um anúncio público e oficial dessa reaproximação, com documentos assinados, publicados, inclusive, né? Então, coisa forte, coisa firme. Em julho de 2015, gente, um passo muito importante. Por quê? Porque é uma sinalização diplomática muito evidente da reaproximação ou da ideia de, vamos dizer assim, de cooperação entre dois países quando há abertura de embaixada em ambos os países. Vejam, houve novamente, então, a reabertura da Embaixada dos Estados Unidos em Cuba, em Havana, e da abertura da Embaixada de Cuba em Washington, né? Então, quer dizer, eles voltaram a ter esse diálogo. Isso é uma sinalização muito forte, pessoal, porque se mostra que volta a haver aí um diálogo diplomático, né? De interesse das duas partes. Bem, em dezembro de 2016, nós tivemos, vou abrir aqui uma situação importante, nós tivemos a morte do Fidel Castro, que já havia passado aí há quase uma década o poder para as mãos do irmão do presidente, agora presidente cubano Raul Castro, né? Então ele já havia passado esse poder há quase uma década. E o que acontece, gente, é que há algo muito forte aí. O Fidel, ou pelo menos assim, quem era porta-voz das palavras do Fidel, havia dito em alto retumbe aí que ele não queria essa aproximação e que, enfim, ele era contra. Há analistas políticos que diziam que era uma maneira de efetivar sua rabugice clássica, né? De um líder que já está afastado e que lutou a vida inteira por esse afastamento também, uma birra aí meio evidente. Há outros que dizem, olha, nesse momento, de fato, não seria o mais adequado. Por quê? Porque tem duas coisas importantes. E por isso eu volto ao discurso do Trump, né, gente? Que diz aí, nações livres e independentes. Vejam, é uma ditadura, né? Depois, tem presos políticos. Depois, a oposição não tem voz. Então, quer dizer, tá longe de ser um sistema que se espera hoje de participação popular, de dar voz à diversidade popular também, né? Então, havia os críticos dessa reaproximação que pensavam, que trabalhavam nesse sentido. Com a morte do Fidel, as coisas também, não que ele fosse um empecilho antes, tá, pessoal? Mas assim,
Com a morte do Fidel, as coisas ficaram, claro, inclusive nos discursos públicos, mais abertas, mais calorosas até nessa questão, né? Agora, chegamos a junho de 2017 e o novo governo, então o novo governo norte-americano, Donald Trump, o republicano que substitui os 8 anos de governo democrata do Barack Obama, cancela, simplesmente cancela uma promessa de campanha, né? Ele havia feito promessa de campanha de cancelar o Acordo do Clima de Paris, ou a participação dos Estados Unidos no Acordo do Clima. Fez isso já, pessoal, já cancelou. Agora, ele havia feito, claro, a proposta de campanha de cancelar o acordo entre Cuba e Estados Unidos. Cancelou. Então, quer dizer, uma série de informações ou de propostas que os analistas políticos julgavam que ele não ia colocar em prática depois de eleito, que ia governar com mais diplomacia, com mais cuidado, ele está pondo em prática agora, né? Vocês viram que a câmera mexeu, pessoal? Nada mais são do que os gatinhos aqui brincando. Sabe como? Como se nada fosse. Mas vamos lá. Olha só, eu queria comentar com vocês a ideia e a situação, então, da relação que se faz entre o cancelamento do acordo e qual é a justificativa, qual é o propósito. Ele diz, olha, nós negociamos aí com uma ditadura, então? Não, isso não é para os Estados Unidos. No mesmo dia, pessoal, a Eurocâmara votou ou deu indícios de que vai em dezembro de 2017, então, efetivar uma aproximação com Cuba, uma aproximação da União Europeia com Cuba. Quer dizer, veja que 2 recados mundiais importantes, né? No mesmo dia em que o Trump cancela o acordo em curso, a Eurocâmara diz, olha só, a gente aqui da União Europeia quer conversar com Cuba e a partir de dezembro nós vamos dar vazão a esses trâmites. Então vejam, 2 recados, uma medição de forças aí interessante, né, gente? Bem, queria aproveitar, pessoal, para fazer um gancho com a atualidade da semana passada. Se você não viu, posta lá, vê lá, né? Aperta lá, clica lá na atualidade de número 28, pessoal, em que eu trabalhei um pouquinho, falei um pouco de uma ideia de falácia, porque estava no discurso do ministro a que eu me referi lá, tá? Bem, olha só, diz o Trump, então, que eles não querem, que ele não quer manter essa aproximação com Cuba, porque há impedimentos, como por exemplo, a ausência de democracia, como por exemplo, violação de direitos humanos e de liberdades individuais, né? Tais são esses itens aí que os Estados Unidos apregoam, assim, de maneira muito forte, né, pessoal? Dessa ideia da liberdade, inclusive, incondicional de expressão, tá? E eu pergunto aqui, isso seria uma falácia, pessoal? Bom, parece que sim, por quê? Porque os Estados Unidos não se importam que a Arábia Saudita tenha mais ou menos as mesmas características. A Arábia Saudita, afinal de contas, é um parceiro comercial excelente dos Estados Unidos, né? E tem petróleo assim, né, gente? Então vejam, por isso que eu tô colocando a questão aqui para reflexão. Seria uma falácia? Parece que sim, porque para alguns parceiros comerciais diz, olha, tá tudo certo, não tem problema que vocês são tiranos, né? Para outro diz, não, para você não vamos abrir as portas, até porque foi um governo democrata que começou a negociar, né? Então olha que interessante. E quando se trata, pessoal, do que a população de Cuba pensou dessa reaproximação, é muito legal a gente entender também, porque, claro, não fica só no discurso da liderança, né? Diz, e o povo, o que pensa disso? Eles viveram aí, gente, 2, 3 anos de expectativa e, claro, eles continuam na expectativa, porque embora o Trump tenha cancelado o acordo, ele prometeu gerar um novo acordo, ele cancelou esse. Diz que quer fazer um novo. E a Eurocâmara agora, né, então dá esse sinal de que a União Europeia quer conversar com Cuba. Então, pera lá. Não tá assim, diz, olha, Cuba se ilhou de novo, né, literalmente das fronteiras da globalização, de jeito nenhum. O que pensa a população, pessoal, do acordo? Vivem entre, claro, a esperança e o medo. 2 sentimentos, gente, que costumam acompanhar populações em períodos de mudança, em períodos de crise. Você pode dizer aí, nossa, prof,
Não é que no Brasil a gente vive vivendo esses sentimentos, né? Parece de vez em quando aí mais ou menos acometido desses sentimentos de esperança e medo. Esperança, claro, gente, num desenvolvimento, numa possibilidade econômica aí de importação, exportação, enfim, de se abrir para o mundo de maneira mais evidente. E no medo, muitos entrevistados, né, nesse momento aí da população, de várias situações, com vários tipos de trabalho, de formação, tendo medo, por exemplo, que, nas palavras deles, gente, que Cuba, principalmente aí Havana, Varadeiro, né, a área ali mais visitada, se tornasse uma grande Cancún, né? Ou seja, um balneário norte-americano. Bom, é verdade, pessoal, que só em 2016 aumentaram assim as visitas, né, as idas de norte-americanos a Cuba. De 2014 a 2016 aumentaram significativamente. E só em 2016 foram mais de 300 mil viagens. Nossa, prof, quanta gente, né? Então, claro, turismo, curiosidade e uma série de questões. Por quê? Porque embora os norte-americanos tenham mantido, Obama tenha mantido as restrições para viajar a Cuba, né? Ele também criou uma série de outras possibilidades de justificativa para a viagem. Foram mais de 30 justificativas, possibilidades, pessoal, que não havia antes. Então, as justificativas para se ir até a ilha de Cuba ficaram mais flexíveis, né? Então, tem isso também. E olha, gente, uma frase bem importante, bem emblemática, que era proferida assim a rodo pelo Fidel Castro, é que ele não queria aproximação com esses Yankees, como ele se referia aos Estados Unidos, olha quem chegou para brincar, porque eles cometeram o mais longo genocídio da história. Ele se refere ao embargo impetrado pelos Estados Unidos por conta da Guerra Fria, como uma das consequências aí, como o mais longo genocídio da história. Bom, o que eu tenho de proposta para você a partir desse nosso cenário, pessoal? Olha, virou marchinha de carnaval lá na época, né, do lançamento dos foguetes, lá na época da Guerra Fria. Vejam, as palavrinhas lançar e Cuba. Puxa vida, uma mexida aí nessas palavras, uma combinação, gente, hilária, virava piadinha aqui no Brasil sobre o lançamento dos foguetes de Cuba, né, na época da Guerra Fria. Mas, no momento, eu gostaria muito que vocês produzissem, gente, se aventassem, se aventurassem aí a produzir um texto em que vocês discutam benefícios ou malefícios. É bom ou ruim e para quem a reaproximação entre Cuba e Estados Unidos? É bom que se faça um acordo? Em que medida? Qual é o plano, né? E como é que ficam aquelas pessoas, os cubanos exilados nos Estados Unidos? E como fica essa relação de que todo cubano que sai de lá como profissional e que vai a outros países tem que devolver algo para o próprio país, né? Todas essas questões, pessoal, que a gente se embrenhe um pouquinho mais, que a gente aprofunde do senso comum. Eu deixei alguns links aí, então, para não abordar só o senso comum, ou só aquilo que eu ouvi falar meio assim en passant, né? E deixei um link, inclusive, de uma revista que trabalhou com uma reportagem interessante quando da reaproximação. Além dos links agora de reflexão sobre esse afastamento momentâneo ou esse cancelamento. Tá bem, pessoal? Então, escreva um texto aí comentando, discutindo, se apropriando e ampliando ideias, né? Entendendo, é bom, é ruim, é interessante? O que significa na contemporaneidade que os Estados Unidos e Cuba se aproximem novamente ou não? E olha, tem essa pulguinha atrás da orelha. E a União Europeia se aproximando de Cuba, hein? Como ficamos? O que temos aí? Olha, gente, bom, geopolítica aí bem forte então nessa semana para a gente discutir, né? Muita coisa importante. Filmes, quem sabe, para rever. Tem vários filmes, alguns mais documentários, outros mais ficcionais, mas que trabalham muito com essa ideia do mito, né? Que explica a separação ou a segregação, vamos dizer assim, promovida pelos Estados Unidos em relação a Cuba há mais de 50 anos, né? Então tem muita coisa para enriquecer o nosso repertório, tá bom? Um beijão,
A todos, gente, bons estudos, bom trabalho, boa semana, nos vemos na próxima sexta-feira. Tá todo mundo correndo agitado por aqui, viu? Desejando aí muito sucesso, tudo de bom na semana para vocês. Tchau, tchau, gente!